Sejam bem-vindos ao Inteiro Teor e fiquem por dentro de decisões e eventos da Justiça Federal na Primeira Região. Não sai daí! TRF da Primeira Região assegura candidato aprovado na primeira fase de concurso e reprovado em inspeção de saúde o direito de participar das demais etapas da seleção. Escola da Magistratura Federal da Primeira Região reúne especialistas para debater a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. TRF1 decide que compete aos juizados especiais federais resolverem as causas que envolvam o auxílio emergencial. Saiba mais agora, aqui no Inteiro Teor. Uma das principais características dos concursos públicos é a garantia de igualdade entre os participantes. Somente uma lei pode estabelecer restrições de acesso a determinados cargos e, mesmo assim, só nos casos em que alguma particularidade do candidato for incompatível com a natureza da função a ser desempenhada. Qualquer forma de discriminação nesse sentido pode ser encarada como um desrespeito ao chamado princípio da isonomia. Recentemente, o TRF1 julgou o caso de um candidato aprovado no concurso para oficial do Exército, mas reprovado na inspeção de saúde por obesidade e hipertensão. Quem conta pra gente essa história é Daniela Garcia. Adoro o que eu faço, amo ser professora. Já falei 1000 vezes, queria desistir, queria fazer outra coisa, queria fazer outro concurso, queria, sei lá, trabalhar em escritório, trabalhar em banco, mas não tem jeito. Eu amo lecionar, eu amo ensinar e eu amo ser professora. O amor pela profissão, as habilidades, o estudo, a dedicação e as boas condições de saúde de Mariana não foram suficientes para garantir a ela a vaga de professora em concurso promovido no estado de São Paulo. Apesar de ter passado na prova, ela acabou desclassificada por estar acima do peso. Eu não esperava esse resultado. Meu chão caiu, eu fiquei isolada, eu chorei muito. Eu não sabia o que fazer, não sabia a quem recorrer. Mesmo com a autoestima abalada, ela procurou a justiça e garantiu o direito de assumir o cargo. E há outros casos semelhantes sendo resolvidos também no Judiciário. No Distrito Federal, um candidato aprovado para oficial temporário do Exército foi eliminado na inspeção de saúde, diagnosticado com hipertensão e obesidade. Ele recorreu à Justiça e já em primeira instância teve garantido o direito de participar das demais etapas da seleção. Segundo a advogada do candidato, ele sequer poderia ser considerado obeso, já que o IMC dele não era de obesidade. Esse nem era o critério utilizado no certame, que definia que a pessoa seria desclassificada se o peso fosse desproporcional à sua altura. E estabelecia os critérios, e de acordo com eles, o meu cliente deveria ter um peso inferior a 91 quilos, e ele pesava 90,7. Os exames apresentados pelo meu cliente, que indicavam que ele era hipertenso e obeso, eles datavam de 1 ano antes na inspeção de saúde. Então, dessa forma, deveria ter sido analisada a situação de saúde atual do meu cliente, pois são comorbidades tratáveis. A União alegou que o parecer da junta médica foi embasado na Lei do Serviço Militar e que as atribuições de um oficial exigem vigor físico, independentemente da natureza da função a ser exercida, porque uma vez incorporado ao Exército, o cidadão passa a ser considerado militar e pode ser chamado para integrar missões de paz. Mas ao analisar o caso, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que um quadro de obesidade não é suficiente para caracterizar a incapacidade funcional do candidato, já que não se trata de obesidade mórbida, que impeça ou dificulte o exercício das atividades funcionais. Para o colegiado, não é razoável a eliminação por sobrepeso, sendo inclusive um critério preconceituoso e discriminatório. Quando o edital ele é feito, ele tem que ser regido pelas leis do nosso estado e principalmente pela Constituição. Um edital ele é como se fosse uma lei formal que rege o cargo para o qual ele foi feito. Essa lei formal deve obedecer à razoabilidade e à proporcionalidade. Dessa forma, ela tem o objetivo de tornar um concurso justo, seguro e isonômico. Justiça garantida a todos, independentemente do peso. E veja a seguir,
Escola da Magistratura Federal da Primeira Região reúne especialistas para debater a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. TRF1 decide que compete aos juizados especiais federais resolverem as causas que envolvam o auxílio emergencial. É já, aqui no Inteiro Teor. De compras online a redes sociais, de hospitais a bancos, de escolas a órgãos públicos. A Lei Geral de Proteção de Dados afeta diferentes setores e serviços, e a todos nós, indivíduos, empresas ou governo. E isso inclui a Justiça Federal da Primeira Região. Por isso, a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados foi tema de debate na Escola da Magistratura Federal da Primeira Região. O evento mostrou como o marco legal vem sendo implementado, quais desafios precisam ser superados e como a Lei de Proteção de Dados convive com a Lei de Acesso à Informação. Quem dá mais detalhes para a gente é Rafael Braga. A Lei 13.709, de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor no segundo semestre de 2020, regulamentando o uso, a proteção e a transparência de dados pessoais no Brasil. Pela lei, o cidadão passa a ser titular de seus dados. As regras passaram a ser impostas aos setores público e privado, que se tornam responsáveis pela circulação de dados pessoais nas instituições, desde a coleta até a exclusão da informação dos sistemas. Quem tem que cumprir a LGPD? Qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive do setor público, em qualquer tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, se aplica à internet amplamente, para dados contidos em redes sociais, para dados contidos nesses e-commerce, os sites de compras de online, etc. O Brasil se inspirou no modelo europeu para criar um marco legal que, na verdade, visa prevenir o acesso inadequado aos dados. No caso do setor público, órgãos como o Judiciário, por exemplo, criaram medidas para garantir o cumprimento da lei. No TRF da Primeira Região, uma portaria definiu diretrizes para a implementação do projeto Atendimento à LGPD. E foi para discutir a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados que a ESMAF, Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, reuniu especialistas em um evento online. Durante as apresentações, Bruno Bioni destacou a relevância da capacitação de servidores e colaboradores para a implementação e cumprimento do marco legal. Ainda se pensa de maneira equivocada que essa jornada de adequação ela é um ponto, digamos assim, que tem início, meio e fim. Não, ela não tem fim, porque o Poder Judiciário e qualquer outra organização vai continuar tratando dados pessoais, vai coletar novos dados pessoais, vai pensar em novos usos para esses dados pessoais, então isso é uma coisa que vai ter que ser contínua, vai ter que ser frequente. E daí também a importância de você aparelhar essas áreas e, sobretudo, de você fazer esse rejuvenescimento de como que essas pessoas estão engajadas. As iniciativas do TRF1 de criar um comitê, implementar projeto piloto e debater o assunto, dentre outras medidas, exemplificam a preocupação de instalar os instrumentos necessários para validar a LGPD no âmbito do Judiciário, por onde circulam várias informações sobre partes autoras, réus, assistentes judiciais e outros atores. A gente está procurando parcerias, né? A gente procura sempre se especializar e conversar com outros setores, com outros tribunais também que estão da mesma forma que nós, né? Procurando aprender também os outros regionais, enfim. Especializar, né? Estudar. Outra preocupação é que a LGPD não entre em conflito com a lei que garante a transparência das informações públicas. Que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela não é inimiga da Lei de Acesso à Informação e ela não deve ser utilizada e mobilizada para retrair a abertura de dados. Pelo contrário, a utilização de portais de transparência por parte do poder público é ferramenta essencial de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
auxílio emergencial é um benefício financeiro fornecido pelo governo federal com o objetivo de auxiliar os mais vulneráveis no enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. Desde sua criação, muitas questões chegam à Justiça, gerando uma dúvida: a quem compete julgar esses processos? O TRF da Primeira Região decidiu que compete aos juizados especiais federais resolver as causas que envolvem o auxílio emergencial. Esse pagamento e o de outros benefícios liberados em 2020 têm gerado reclamações. O repórter Rafael Braga ouviu especialistas sobre os principais problemas que têm sido relatados e sobre como os beneficiários podem se prevenir contra golpes e fraudes. Benefício instituído pela Lei 13.982, de 2020, que previu o repasse de R$ 600 mensais a trabalhadores maiores de 18 anos, sem atividade formal, não beneficiários da Previdência ou da Assistência Social, além de baixa renda. Dentre outros contemplados, o benefício também foi liberado para microempreendedores, contribuintes individuais do INSS e trabalhadores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico. Já tem uns 3 meses ou 4 meses, não me lembro, que foi bloqueado o benefício e eu não consigo receber. Desempregado e doente, o jardineiro conta que o auxílio está fazendo falta. Devido às dores muito fortes que eu sinto, eu não consegui exercer a minha profissão de jardinagem. Daí fui mandado embora do serviço. Então estou sem trabalhar, né? Desde então eu não consigo receber o benefício de novo. Dei entrada no INSS, mas até agora nada. Tá difícil para mim. Muitas pessoas que, como o Allen, não conseguiram receber o auxílio apenas pelas vias administrativas, acabaram entrando com ações na Justiça. Em uma delas, iniciada no estado de Goiás, uma mulher procurou o Poder Judiciário depois que teve o pedido do auxílio negado pela Caixa Econômica Federal. E aí surgiu uma dúvida: onde exatamente, dentro da Justiça, estes casos poderiam e deveriam ser analisados com mais agilidade? A resposta veio no julgamento de um conflito de competência pela primeira sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma análise feita quando há divergências sobre o juízo correto para decidir sobre determinada questão. No caso do auxílio emergencial, o entendimento foi que os pedidos negados ou outros problemas não resolvidos no âmbito do Banco Oficial devem ser analisados nos juizados especiais federais. No julgamento, o relator, juiz federal convocado Alexandre Buch, ressaltou que se trata de matéria assistencial, o que atrai a competência para os jefes. Para essa advogada, com a definição, as causas referentes ao auxílio podem vir a ser resolvidas com mais agilidade. Normalmente, o valor destes benefícios não ultrapassa os 60 salários mínimos, podendo desta forma tramitar nos juizados especiais federais, o que trará para o beneficiário uma solução mais célere. Outro fator que atrasa os trâmites administrativos são as ameaças de fraude, não só do auxílio, mas também de outros benefícios, como o FGTS emergencial, também liberado em 2020 pelo governo. Essas fraudes acabam penalizando pessoas honestas. A Caixa Econômica chegou a divulgar que, em mais da metade dos casos de contas bloqueadas pelo banco, o motivo foi suspeita de fraude no auxílio emergencial. O secretário-geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário fala quais são as principais queixas que têm chegado aos escritórios de advocacia. A advocacia tem recebido muitas denúncias e casos de fraudes, seja pelo saque por terceiros não autorizados, pagamento de contas e de boletos por pessoas não autorizadas pelo segurado ou pelo detentor do direito da conta, e também casos de indeferimento do benefício. Esse outro especialista na área dá dicas de como prevenir golpes.
A principal dica para evitar de cair em golpes é nunca passar informações por telefone e nem por aplicativos de comunicação. E na dúvida, sempre buscar auxílio de um advogado. O programa termina aqui, mas fica o convite. Visite o nosso portal e acompanhe o TRF1 nas redes sociais: Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!